Olá, boa noite. Eu me chamo Lavínia, sou pedagoga, atualmente estudante de segunda licenciatura em matemática pela Uniaselv. Sou orientada pelo tutor Valdeci Martins. Para a disciplina de estágio curricular supervisionado, eu escolhi como tema os desafios da prática pedagógica na disciplina de matemática no ensino fundamental 2 em tempos de distanciamento social. Para chegar nesse tema, eu escolhi como área de concentração ensino e aprendizagem de matemática, tendo por programa de extensão metodologias e estratégias de ensino e de aprendizagem, projeto de extensão práticas pedagógicas na educação básica em tempos de ensino à distância. E o meu produto virtual, fruto dessa pesquisa, foi uma trilha de aprendizagem. Inicialmente, para elaborar o meu trabalho, eu recorri à revisão da literatura para conhecer o que os autores falavam sobre as principais categorias que eu elenquei acerca do tema que foi definido, que no caso minhas palavras foram a prática pedagógica, desafios do ensino de matemática e desafios do ensino remoto. Para que eu pudesse alcançar uma compreensão maior dessas palavras-chave, eu tracei como objetivos compreender qual a relevância do desenvolvimento de uma boa prática pedagógica em sala de aula, estudar quais são as dificuldades encontradas no ensino de matemática e pesquisar quais os desafios do ensino remoto. Inicialmente, na minha pesquisa, eu pude descobrir que, com relação às dificuldades do ensino de matemática, os principais pontos que merecem atenção a esse medo pode ser a falta de acompanhamento adequado, que muitas vezes ocasiona um impedimento no desempenho integral daquele aluno. Uma vez que ele não é acompanhado, que as suas dúvidas não são sanadas, ele acaba por acreditar que não é capaz de aprender. Outro ponto que merece atenção é a dificuldade dos próprios professores na matemática nas séries iniciais. Nesse caso, eu posso me citar como pedagoga. Nas minhas próprias experiências, eu tive colegas que entraram nesse curso por não ter interesse em outras áreas que envolvessem cálculo. E isso vai para a sua prática profissional no futuro, que pode acarretar fatores negativos quanto ao desenvolvimento dos estudantes. Buscando reverter esse medo à matemática, eu recorri à KIA, e ela vem nos falar que uma das formas de tornar a aprendizagem mais divertida e mais interessante para os alunos é a recorrência a jogos ou recursos digitais, atividades lúdicas. Então, a partir dessa fala dela, foi que eu resolvi, nesse trabalho, recorrer às tecnologias, como computador, smartphone, que é algo muito comum na atualidade, tendo em vista chamar a atenção dos alunos, fazê-los perceber que a matemática está muito presente no cotidiano e que pode ser uma forte aliada deles. Outro ponto que chama atenção aqui é os desafios trazidos pelo ensino remoto, que, apesar de não ser algo tão novo, já muito frequente na nossa realidade brasileira, quando se fala de educação básica é algo que ainda tem muito a ser abordado. Com relação a isso, foram elencados alguns pontos negativos que desfavorecem o aprendizado dos estudantes. São eles a falta de acompanhamento dos estudantes, o desinteresse, a falta de recursos para que esses estudantes consigam acompanhar as aulas dessa nova forma. E eu percebi que essa nova modalidade traz algumas reflexões que já são conhecidas pela gente ao longo da graduação, mas que por vezes acabam ficando em meras discussões, que é a questão da desigualdade social e como isso acarreta na forma que a educação chega a cada casa. Tendo feito a minha revisão de literatura, eu parti para a minha metodologia, para pensar como que eu poderia mostrar para esses estudantes que a matemática é interessante, que ela está muito presente, que ela não é nenhum bicho de sete cabeças, mas que sim é possível de aprender. Para que eu conseguisse elaborar os meus planos, além de recorrer a esses autores, eu fui ao encontro da BNCC, onde eu escolhi 2 competências, uma voltada para ensino fundamental e uma voltada para ensino médio.
No ensino fundamental, eu escolhi o 9º ano e eu recorri ao livro Telares, Matemática, da editora Ática. O assunto escolhido foi probabilidade estatística, voltado especificamente para pesquisa amostral. Aqui a ideia era que cada estudante, unidos em grupos, pudessem realizar uma pesquisa sobre um fator importante da comunidade que eles vivem e a partir daí que eles pudessem esboçar gráficos, um estudo de dados para apontar algum resultado sobre aquela pesquisa que eles fizeram. Então a ideia era mostrar que com a matemática eu poderia fazer um levantamento sobre algo da minha realidade e a partir daí fazer uma transformação, talvez positiva. Já para o ensino médio, foi escolhido o 3º ano com o livro Conexões da Matemática, da editora Moderna. Para essa turma, eu escolhi cálculos financeiros, especificamente o orçamento doméstico, porque hoje todas as famílias têm um fluxo de dinheiro. Tem o dinheiro que entra referente ao trabalho, sua jornada de trabalho, e tem o dinheiro que sai referente às contas. Muitas vezes, parte desse dinheiro gasta de forma desnecessária. O que pode ocorrer é um saldo negativo no final do mês que não seria necessário. Então, a ideia é provocar essa reflexão dos estudantes, colocar eles para pensarem como reduzir esses gastos, por que é que eu estou gastando demais aqui, onde é que eu posso melhorar. Tudo isso com a utilização do Excel, claro, para aqueles estudantes que conseguirem, senão todo esse trabalho pode ser feito de forma escrita. Para realizar esse trabalho foram escolhidas 2 escolas, mas como o foco do paper é em uma escola, eu trouxe uma ex-escola que eu estudei de ensino fundamental, localizada na zona rural da minha cidade, Itapipoca, uma escola pequena com aproximadamente 85 alunos. Sobre o meu estágio, ficaram algumas reflexões, sobretudo pela dificuldade que eu encontrei, porque a princípio eu acreditei que essa seria uma atividade fácil, tendo em vista que eu já tinha realizado outros 4 estágios. Porém, a cada etapa que eu realizava, eu estava quebrando um pouco a cabeça com o meu tutor, porque ele tentava me explicar, mas era algo diferente do que eu estava acostumada. E sem um acompanhamento presencial, eu confesso que eu me confundo um pouco por onde eu deveria agir, por onde eu deveria fazer a minha pesquisa. A minha dificuldade, ela se deu sobretudo quanto à metodologia, porque eu estava acostumada a fazer projetos relacionados a práticas diferenciadas do que o aluno tem na sala de aula, projeto mesmo, de ter um momento lúdico, um jogo, mas com esse trabalho eu pude perceber que a sala de aula ela não é feita de projetos. A minha própria experiência mostrou que muitos projetos por vezes fazem prejudicar um pouco a aprendizagem das crianças. Então aqui eu pude sentar e planejar de fato um plano de aula, um conteúdo que eu teria que explicar e que eu teria que recorrer ao livro, teria que recorrer à BNCC e a todos os documentos que regem a educação brasileira atualmente. Então, foi de fato uma missão difícil. O que mais ficou para mim nesse momento foi o fato de como se dá o planejar, dos inúmeros detalhes que se tem que pensar. Não é só um plano que eu quero colocar em sala. Eu tenho que pensar que aquele aluno não vai ter computador, esse outro talvez não tenha um celular, aquele outro eu tenho que deixar o material na casa dele porque ele não consegue acompanhar. Esse aluno consegue acompanhar, mas ele tem muita dificuldade em entender o que eu estou explicando. Então, cada estudante é uma complexidade imensa e ao planejar a aula eu tenho que dar conta da melhor forma possível de cada uma dessas complexidades. A minha pesquisa tinha 3 palavras-chave como objetivo principal. Eu diria que, pela minha pesquisa, eles foram sim alcançados. Eu pude entender o que de fato é a prática pedagógica, que é todo o processo em sala de aula e que não é algo simples, mas que requer todo um estudo, toda uma abordagem, um diagnóstico. Eu pude recapitular que o ensino de matemática, de fato, desde muito tempo, ele vem se
sendo tido como alvo de medo, mas que existem motivos pontuais para isso, como é o caso da própria formação dos professores que atuam e o acompanhamento desses estudantes. Pude pensar em estratégias que possam reverter esse cenário, não só a aplicação de recursos lúdicos, mas outras formas que não foram incluídas nesse trabalho, como o trabalho na formação de professores, por exemplo. Com relação ao ensino remoto, sabemos que é algo temporário, mas que está presente, que pode retornar e não só desaparecer, mas se tornar um aliado, porque de casa pode-se dar continuidade ao processo educativo que é tido na escola. Então é isso o meu trabalho. Para encerrar, eu trago aqui as minhas referências e também uma frase para vocês. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham todos